Muito bem, meus caros, nobres, queridos e elegantes ouvintes e apreciadores de música. Estamos aqui reunidos hoje para ouvir e analisar a mais nova obra de Alê, intitulada Caos. Me foi repetidamente solicitado aqui no canal fazer uma análise do álbum dias antes do Caos. Mas, por vias do destino, justamente hoje, o dia em que estávamos programados para reagir ao disco dias antes do Caos, foi lançado o disco Caos. Então, que momento melhor do que esse para analisar esse álbum? Pois é, então, sem delongas, vamos entrar no disco. Alê, que é um artista da gravadora carioca Nada Mal, encabeçada por Felipe Ret, e sendo um artista da Nada Mal, sem sombras de dúvida, tem as mãos mágicas de Dallas, de Johnny Monteiro e de DJ LN. 3 produtores, beatmakers, mixadores e masterizadores da mais alta competência. Então, a expectativa é a ladra da felicidade, mas na justa medida, tenho boas expectativas desse projeto no que diz respeito à produção, mixagem e masterização, que é o grande enfoque da análise que fazemos nesse canal. Aqui a gente não gosta muito de fofoca e a gente gosta de música. Então, esse que é o objetivo dessa análise. Ver o que a gente pode aprender e se inspirar desse novo projeto de Alê. Faz sentido? Eu sei que faz. Então vamos nessa, produtores do topo. Fé. Então, para início de conversa, a gente já tem uma capa bonita, elegante, esteticamente provocativa e agradável. Tem fogo e explosão no fundo, mas tem um homem de terno, black tie, de gravatinha borboleta na frente. Tem o que parece um Monte Fuji no fundo, talvez seja no interior do Rio de Janeiro, mas visualmente traz um ar muito internacional. Me lembra também Kanye West, na época do disco My Beautiful Dark Twisted Fantasy, uma das primeiras instâncias em que vemos um rapper mainstream usando terno e gravata, particularmente black tie. E, especialmente aqui no Brasil, não é comum um artista de rap e de trap se vestir assim. Então, de início eu já aprecio e respeito essa decisão e é bacana. Traz um ar de elegância e já dá um clima interessante pra gente antes de ouvir. Então já te coloca num certo ambiente onde te prepara para experienciar algo de alto padrão de qualidade. Então vamos lá. Faixa 1, intro, malandragem. Artistas Alê, LZ da 7, Nada Mal, a gravadora, e vamos ver os créditos. Escrito por Guilherme Coutinho Lorenzucci. Vejamos. Bacana, faixa 1, introdução, tem cara de introdução, dá o tom inicial do projeto e uma faixa feita instrumental, 100% de instrumentos de percussão. Então, muito uso de shaker, chocalho. Tem o uso de clave também, no pan, que achei bem legal também. Mas tem uns 2, talvez 3 até tipos de chocalho. Tem alguns tambores, djembe, conga, bongô, coisas desse tipo. Tanto os ritmos quanto o estilo de canto me parece algo bem regional, meio nordestino, com uma vibe bem afro-brasileira. Os ritmos parecem bem ritmos caribenhos, que são aqueles ritmos que surgem ali na América Central e que sangram para dentro do Brasil no início dos anos 1900 por vias da rádio. A galera lá no norte e no nordeste conseguia encontrar as estações de rádio de outros países da América Central e adjacências, e aí começava a escutar as estações de rádio de Cuba, da Jamaica, enfim, de outros países que têm bastante presença cultural africana. Então, esses ritmos caribenhos é basicamente essa mescla de ritmos afros
que chegam no continente americano e que se desdobram e se desenvolvem de acordo com a mescla que acontece em cada país. Então me parece, também pelo sotaque, dá pra ver que é algo meio nordestino. E é interessante pra caramba. Bem brasileiro, bem elegante, ao meu ver. Um disco de trap começar com essa linguagem totalmente não digital. Não tem um pingo de autotune, não tem um pingo de 808, só instrumento de percussão e algo meio terreiro. Leve vibe candomblé, talvez não tenha nada a ver com religião, mas o ritmo, o tipo de música é semelhante. Lembra também, lógico, eu sei que não é, mas lembra um pouco de som de capoeira, que são todos esses estilos musicais afro-brasileiros que vêm ali, a raiz musical, rítmica, é dos ritmos caribenhos. Legal, bacana. E no final tem uma voz de criancinha, uma menininha que fala: o caos é o início de tudo. Então, vamos para a faixa 2, Tempo do Ouro. Ok, faixa 2, Tempo do Ouro. Produção Dallas e sem feat, só o Alê. Vamos lá. Instrumentação começa com uma progressão de acordes longos de sintetizador, um timbre bem gostoso, bem velado, pouco agudo, bem médio grave. Uma progressão de acorde bem longa, também espaçado. Me parece acordes 1, 5 e 6. Ao longo do verso, a gente vê bastante uso criativo de formant pitch, que a gente vê a voz do Alê transitando entre normal e mais aguda assim, volta para normal, então ela transita de timbre, e isso é através de um efeito chamado formant pitch. Eu teria que ouvir algumas vezes para captar um pouco mais a letra, mas a sensação que me dá que são diálogos internos, porque a gente vê uma voz com vários timbres e tonalidades diferentes e parece uma conversa dele com ele mesmo e ele dialogando com os vários lados da personalidade dele, um diálogo interno. E o que eu pesquei, assim, da letra, nessa primeira ouvida, me parece alguém que tá vivendo rápido, que tá experienciando uma subida, uma ascensão na vida, e que tá vivendo rápido e que tá experienciando coisas em alta adrenalina, altas doses de dopamina e de endorfina, e essas vozes, essas alterações de vozes, pinta bem esse clima. A interpretação dele, a performance vocal, a entrega, o delivery, como diz o americano, é dado com bastante convicção, bastante autocrença nas linhas. Então, bacana. É alguém que tá confiante do que tá falando. Fala com convicção. E aí, beleza, aos 1:25, a gente ouve um beat switch, um beat flip, ou seja, uma mudança de instrumental, e antes do novo instrumental, antes do novo beat dropar, ou seja, entrar a bateria, a gente vê bastante uso criativo de delay 1/8, com feedback longo. Legal, gosto muito desse uso de delay, gosto muito de uso de delay na mixagem no geral, achei bem usado. O beat novo, a seção melódica é com timbres de piano e de sintetizador. Bateria bem... não vou dizer Dirty South, porque Dirty South é o início do trap há 20 anos atrás, mas me lembra bastante o que rola hoje em Atlanta, especialmente em questão de hi-hat reto, que eu particularmente gosto. Lógico, tem hora e tem lugar para hi-hats cheios de... com muitas variações rítmicas e timbres, mas no geral, quando eu quero um beat pesado, forte, e para sacudir um estádio, uma boate ou uma casa de show, hi-hatzão reto, bem tocado, bem numa composição boa, é imbatível. Então beleza, é muito bem mixado, vocal ultra comprimido, mas com bom gosto. Mixagem nota 10, beat bem legal, ótimo início ali de experiência, de início de álbum. Então, bacana. Vamos seguir ouvindo. Faixa 3, Passado de um Vilão. Precisei pausar. Isso é um beat. Isso é alguém que tá
criativamente inspirado e que é ousado, que ousa arriscar. Isso é um beat, irmão, de quem tá experimentando, de quem tá ousando. Quem fez esse beat, irmão? Quem fez? Muito bom. Tá na linguagem total Kanye West. Sample chops de orquestra, violinos, orquestra elegante, elementos de música clássica, já dialoga com a capa também, terno, etc e tal, porque na orquestra se usa terno e black tie, e tem uns samplezinhos de voz bem nem, em cima, um pouco caótico, mas é um caos, porra, caos, o nome do disco, caos, mas é um caos controlado. É um caos criativo, de bom gosto. Isso sim tá bom. Tive que pausar no meio do negócio para falar. Estamos aos 25 segundos de música. Dê o play e escute comigo. Inclusive, abre aqui mais uma aba no YouTube, streama o disco, ou abre a sua plataforma de streaming predileta. Se o Spotify quiser me patrocinar, podemos conversar. Posso levar muitas pessoas para a sua plataforma para ouvir álbuns repetidas vezes, discos inteiros, e não uma musiquinha aqui ou ali, mas sim o disco todo. Então, escuta comigo, vamos experienciar isso junto, para você poder colher ainda mais dos benefícios dessa análise. Vamos seguir. Passado de um vilão. Ok, Passado de um vilão. Que faixa impactante. Sonoramente muito rica, muito elegante, muito chique e experimental, ousada. Vi nos créditos. Produced by Dre B. Vou colocar aqui. Sigam, encontrem o perfil, deixem o link do perfil do Instagram aqui, mandem mensagens, dê o reconhecimento a quem se deve. Que instrumental fino, ótimas decisões dos parabéns aos envolvidos. Basicamente sample, chop, cortes de sample de violinos, bastante uso de cortes de samples de voz, bem legal, ousado, divertido. É uma linguagem bem Kanye, só que é alguém que não copiou a referência. É alguém que se inspirou e criou algo novo. Lindo, parabéns, palmas. Vários trechos de letra, lógico, como o nome diz, passado de um vilão. Então ele tá contando sobre o passado, supondo que o vilão que ele tá falando seja ele, e é basicamente alguém que subverteu o sistema, usou o sistema contra o sistema, furou a bolha da Matrix. Então, minha mãe foi mãe e pai, odiava a escola, esperei minha vez. Várias coisas assim sobre crescer com dificuldades e ter que encontrar uma forma de vencer no meio disso. E aí no final, achei bem legal que ele fala assim: vocês nunca vão ouvir isso aqui no rádio. Óbvio que não vão investir na educação, querem que a gente morra burro. Se isso faz sentido pra você, entra aqui no canal e assiste o vídeo Escola, Estado e Dinheiro. E não vou entrar muito mais a fundo nesse assunto. E por mais que sonoramente, criativamente seja caótico, é um caos muito bem orquestrado, controlado. Eu costumo dizer para os meus alunos que mixagem é gestão de espaço sonoro. É você trazer ordem ao caos. E aí o que você faz quando o seu conceito criativo se chama caos? Você tem que conseguir dar a impressão de caos, mas ainda dar clareza, nitidez a todos os elementos da música. Então aqui isso foi muito bem executado. Criativamente tem caos, mas tecnicamente tá tudo soando muito bem, muito organizado. Então palmas, tô animado. Vamos para a próxima faixa. Se você tá gostando desse vídeo, comente, curte e se inscreva no canal, porque a parte 2 dessa análise está vindo em breve. Então, para não perder a parte 2, se inscreva no canal. E se você é músico, tá gravando suas músicas, está se produzindo, mas elas não estão com a qualidade profissional que você gostaria, o seu primeiro passo na mixagem e masterização está aqui na descrição. O meu curso introdutório de mixagem e masterização. Fez o curso introdutório, você vai estar pronto, apto e capacitado para fazer meus cursos mais avançados. Os links estão na descrição. Tamo junto, produtores. No topo. Faixa 4, on. Pai tá on. Alê, Nada Mal e Dallas. Ok, faixa 4, on. Muito experimental. Em termos de referência sonora, me lembrou muito o que eu senti quando eu ouvi pela primeira vez o disco Yeezus, do Kanye West, de 2014. Escutem particularmente a faixa I'm In It, do Kanye. Me lembra essa faixa aqui pelos seguintes elementos estéticos. Samples de voz, de gritos. Rola uns samples de voz de grito aqui e nessa música do Kanye.
e o uso pesado de percussões e a bateria desconstruída. Não é uma bateria que nem na segunda faixa, uma bateria reta normal de trap. Não, uma bateria totalmente desconstruída. Você demora a entender qual que é a batida. É uma bateria não convencional, tanto em termos de timbre, quanto em termos de ritmo, acentos e groove. Beleza, o hi-hat meio que faz uma marcaçãozinha de drill, mas isso aqui não é um drill. Mas tem uma marcação ali. Mas os timbres, enfim, a música como um todo é outra coisa, não tem nada de drill aqui. A não ser talvez essa marcação rítmica, mas isso não configura drill de longe. Tá? E também o uso de synth bass distorcido. É mais um elemento em comum com essa track do Kanye, Yeezus, I'm In It, de 2014. E, novamente, me lembra a referência, porém não soa como a referência. Tá? Talvez nem seja a referência, mas, enfim, a referência que eu tenho me lembra, mas não parece. Ou seja, legal. Não é alguém que está copiando outra pessoa, ou tentando reproduzir o que outra pessoa fez. É alguém que ouviu, se inspirou e criou algo novo com aqueles ingredientes. Bacana. Performance vocal muito forte, muito boa. Impostação de voz muito boa. Aquela convicção que eu falei tá presente. Tá aqui um exemplo de alguém que talvez não esteja nem falando as coisas mais profundas e filosóficas do mundo, mas tá falando de forma interessante. Não é um som que você ouve e você sente falta de conteúdo. Você não ouve e fala, pô, o cara não tá falando nada com nada. Não, ele tá falando bastante coisa interessante e que, pô, talvez de primeira ouvida eu não tenha retido nem 5-10% da letra, mas a forma como ele tá falando é interessante quando você tá ouvindo. É como se estivesse assistindo um filme de ação e as coisas estão acontecendo rápido e muito intensamente. Intensidade, trouxe bastante intensidade nessa faixa. E aos 1:37 entra como se fosse uma parte B da música, onde acontece uma variação, a bateria sai, entra um synth bass com notas longas e a música inteira começa a entrar num pitch down, a ser desafinada para baixo, em direção ao grave, que dá um efeito bem drogado, bem lisérgico, bem LSD, o mundo derretendo. E lindo, sonoramente lindo. Muito bom, tô adorando isso aqui. Tá muito interessante, tô adorando essa trilha. Vamos lá, faixa 5, Herança. Então, faixa 5, Herança. Instrumentação, progressão de 4 acordes, 4 compassos de synth. O hi-hat faz uma marcação de drill, porém o kick e o clap fazem uma marcação de trap. Então é legal essa mescla. Me lembra muito a bateria da música Tá em Cima da Hora, de MC Maneirinho e PL Cast, que saiu no canal da Main Street. Porque o hi-hat também é numa marcação de drill e o kick e clap são numa marcação de trap. Tem o uso de cowbell, ping, ping. Cowbell 808 com bastante saturação, tá bem saturado, então ele vem bem forte, bem sujo e definido, vem bem metálico. Ele acontece a música inteira, bem notável, especialmente no final, onde fica só o beat, só o instrumental. Cara, a gravação e a qualidade da gravação, a mixagem e a performance mesmo, a impostação, a combinação de todas essas coisas na voz tá bem marcante pra mim. A voz tá bem forte, bem enxuta. Não é só, o microfone, é a mixagem, é o estúdio. Não, é a soma de tudo, especialmente a performance. A performance tá muito forte, tá bem maneiro. Então isso tá me chamando muita atenção, porque tá muito óbvio. Na mix aqui, tô sentindo a voz um degrauzinho flutuando acima de todo mundo. Muito bem encaixada com o restante do instrumental. Essa mix eu senti ela bem limpa, a mix inteira bem limpa, e senti esse destaque bem agradável, bem fino, bem elegante da voz em relação ao instrumental. O refrão, ele canta em falsete. Bem legal. Essa música, como um todo,
me deu uma vibe meio Kendrick Lamar. Por quê? Pelo uso dessa voz diferente no refrão, algo que o Kendrick é bem conhecido por fazer, usar vários timbres de voz diferentes dentro da mesma música. Então o refrão aqui ele canta com uma voz totalmente diferente dos versos. O verso ele canta com a voz de macho, voz pá, voz bolada dele. E no refrão ele canta bem falsetinho, bem levinho, bem outro clima total. E também pelo fato dessa música ter bastante assim comentário social. A galera geralmente chama de crítica social, eu chamo de comentário social, porque não necessariamente ele tá criticando, e uma crítica também não tem que ser algo negativo ou pejorativo. Então o que mais me chamou a atenção ali foram duas coisas. Uma que ele fala do pai dele, ele xinga o pai dele, fala que até errando esse cara me ensina. E na outra música ele tinha falado que a mãe foi pai e mãe e que o pai foi embora, então isso foi marcante quando eu ouvi. E também quando ele diz herança, eu passo essa droga pra frente quase como se fosse uma herança do gueto, algo mais ou menos assim. Então ele tá falando ali sobre essa herança, essa hereditariedade, essa coisa de passar pra frente, passar pro próximo, dentro do gueto, dentro desse ambiente. E é um comentário social. Essa é a herança que me deram, basicamente. Então tudo isso, toda essa conjuntura me lembra meio Kendrick Lamar, mas novamente, não me soa como cópia de Kendrick. Me soa como algo totalmente novo e original, só me lembrou o clima. Então, novamente, parece alguém que se inspirou, mas não tentou reproduzir aquilo. Não, entendeu como se fez e fez o seu próprio, sabe? Ele tá trazendo a contribuição dele pra festa e não só chegar sugando o que os outros já criaram. Então, bacana. Tô gostando disso. Vamos pra faixa 6, disco de platina. E a propósito, eu não gosto de Kendrick Lamar, mas eu tô adorando isso aqui. Então vamos lá. Faixa 6, disco de platina. Legal demais. Muito ousado, muito experimental. É esse tipo de artista que eu quero produzir. Um cara experimental, ousado, que não tem medo de arriscar nas sonoridades, que quer mais que você faça algo não convencional em quesitos de mixagem, em quesitos de ideia de música, de progressão de música, de estrutura de música e de sonoridade, de timbres, de melodias. Então vamos lá. Faixa 6, disco de platina, instrumentação. Começa com violão, com guitarra, tocados bem limpos, bem pouco processamento, bem inocente. E aí tem uns samples. Tem um sample ali de uma conversa, talvez seja de um filme, de uma série, de algum lugar, em inglês. Parece dois caras brigando e parece que rola um tiroteio. E aí entra a bateria bem forte. Pum, pum. E aí rola essa justaposição sonora de bateria ultra forte, muito na pressão, muito pesada, e o violão e a guitarra limpos, bem inocentes. Então, a bateria, o grave, bem pesado, é como se fosse o capeta, e a guitarra e o violão e a melodia limpinha é como se fosse um anjinho. Então rola essa dualidade sonora. Aos 1 e 5 começa a entrar um elemento novo, melódico, que me parece uma guitarra no reverse. Então algumas notas longas de guitarra tocadas no reverse, mas que no meio disso tudo fica difícil de identificar. Então, ao mesmo tempo que parece uma guitarra no reverso, também parece um violino e também parece que pode ser uma voz. Então tem um elemento ali misterioso, melódico, bem legal no beat. E aos 1:45 rola um beat switch de novo. O instrumental muda, sai a bateria e aí ficam umas camas bem grandes e lush, bem ricas de acordes de synth, com synth bass, boom, com gravezão, e rola bastante sample de voz aqui. Bastante sample de voz nessa parte 2. Não consegui identificar se a música que eles samplearam é brasileira, ou se é em português, ou se é em inglês, mas o clima me lembrou, dessas vozes, me lembrou de leve Tyler, The Creator. E essa música também me lembrou um pouco o clima assim, de Kendrick Lamar, no uso de algumas vozes diferentes, alguns gritos, ou algumas vozes, alguns que nem eu citei anteriormente, o uso de diferentes tipos e timbres de voz
que dá essa ideia meio que de diálogo interno, os diferentes lados da própria personalidade dele. Então, legal, tá dialogando bastante, tá nesse campo de inovação e experimentalismo adjacente de Tyler, the Creator, de Kendrick Lamar, e muito legal ver um artista que tem uma expressão semi-mainstream no Brasil, assumindo esses riscos e se propondo e tendo a disposição de experimentar dessa forma. Então, palmas. Bem legal. Vamos para a próxima faixa. Amor e ódio. E só citando aqui também algo que raramente vejo, é a transição de uma faixa para outra. Eu gosto muito desse encadeamento de uma faixa para a próxima. Então, no final da faixa 6, a música começou a subir de tom. Não lembro se estava subindo ou descendo de tom, mas o tom inteiro da música estava mudando para fazer uma transição para a próxima música, que já começa pim, 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 pim. Então rola essa transição de uma música para a próxima, o que é bem legal. Mostra um requinte, um capricho e uma experimentação. Não são só um monte de músicas aleatórias postas em ordem. Não, as músicas são bem encadeadas umas com as outras. Então vamos seguir. Faixa 7, Amor e Ódio. Bem legal. Ok, essa aqui é uma daquelas músicas que você certamente precisa ouvir mais uma vez. São basicamente duas músicas mescladas em uma. Então, novamente, a gente vê beat switches, beat flips, a troca de instrumentais. Só que aqui, geralmente, quando isso acontece, rola 1 minuto e meio de música e, bom, aí vira outra coisa, aí vira uma segunda música. E aqui, novamente, a experimentação, a criatividade sendo empregada. Rola 1 minuto da música 1, depois 40 segundos de outra, aí volta pra primeira e aí volta pra segunda. Nunca tinha visto isso antes. Esse beat flip que vai e volta entre, literalmente, músicas diferentes em uma faixa só. Então, essa aqui ela começa com uma sonoridade bem mais drill do que as outras faixas. Então, bateria é bem drill, marcação de drill. Bacana. Bateria, né, bumbo, clap também, tudo. Mas a timbragem bem mais leve do que o drill geralmente é. Drill geralmente tende a ser mais fechado, então aqui fizeram um drill mais aberto, mais leve, mais smooth, mais suave. E aí, em questão de letra, rola essa ideia de amor e ódio. Então ele trata de várias dualidades, né? Amor e ódio. Dinheiro e fama. Sex e money. Ele meio que brinca com essa ideia. Não peguei tão a fundo assim a letra, mas sonoramente começa com esse drill bem maneiro, bem aceleradinho, bem rápido. Performance vocal muito boa. E aí, a 1 minuto, vira um segundo drill e uma vibe bem sexy, tá ligado? Bem sexy. A performance de voz é mais sensual. A harmonia, os instrumentos melódicos são mais sexy, mais sensuais ali. É gostoso, é bem gostoso. E aí tem mais um elemento ali, novamente no disco, que me remete a Kendrick, que tem uns uns corinhos com uma voz diferente do Alê. Aqui eu tô vendo que nos artistas tem um monte de artista. Então, Alê, PMM, que eu sei que é um produtor, eu acho. 6 e Ike Ávila, Sandy e Nada Mal. Então, não sei se tem feat ou se esses todos são beatmakers e produtores. Não me admiraria se tivessem vários diferentes beatmakers e produtores, justamente por terem literalmente 2 beats. Parece que foram 2 músicas diferentes, que eles puxaram na mesma sessão e tipo, cara, deixa eu juntar essas duas aqui. Saíram esses 2 drill hoje, deixa eu juntar esses 2 drill. É algo que, por exemplo, é o tipo de coisa que eu faria numa sessão. Fiz, inclusive, quinta-feira passada, tava numa sessão de estúdio, um beatmaker puxou um beat, eu puxei o outro, e eu meio que casei os dois, e aí juntei os dois pra fazer um, sabe? Suponho que deva ter sido algo não muito diferente disso que rolou nessa aí. Bem legal. Aos 1h45, volta pro primeiro beat, e aí depois volta pro segundo. Então, bem legal esse beat switch back and forth entre as duas. Tá lindo, preciso ouvir de novo.
Vamos para a próxima faixa, faixa 8, Alpinista Social. Já adorei esse nome já. Alê, Kilsman e Nada Mal. Se você tá gostando desse vídeo, comente, curte e se inscreva no canal, porque a parte 2 dessa análise está vindo em breve. Então, para não perder a parte 2, se inscreva no canal, comente o que está achando dessa análise riquíssima e curta o vídeo para esse vídeo chegar a mais pessoas. E se você é músico, está gravando suas músicas, está se produzindo, mas elas não estão com a qualidade profissional que você gostaria, o seu primeiro passo na mixagem e masterização está aqui na descrição, o meu curso introdutório de mixagem e masterização. Fez o curso introdutório, você vai estar pronto, apto e capacitado para fazer meus cursos mais avançados. Os links estão na descrição. Tamo junto, produtores, no topo.